nono, tudo bom com vocês? Olha só, capítulo 14, Física. O que diferencia as unidades para medida de calor e temperatura? A gente está entrando em uma nova área da física, nós já passamos aqui por 3, correto? Lá no início do ano, nós introduzimos física a vocês, dizemos o que nós iríamos estudar, falamos sobre as questões de movimento, correto? Um corpo está em repouso, um corpo está em movimento, velocidade, aceleração. Depois a gente trocou praticamente tudo, começamos a falar sobre... esqueci, hein, Chu? Depois nós começamos a falar sobre... Nossa, esqueci real. Mas deixa eu falar fora de ordem o que nós já estudamos em física. Já estudamos a questão de energia, agora a última matéria. Provavelmente, não sei porque eu ainda não recebi, vocês fizeram um trabalho, um seminário onde que vocês me enviaram vídeos falando sobre usinas, mas antes de vocês falarem sobre usinas, vocês entenderam como que funciona a energia, falamos sobre também circuitos elétricos, correto? Antes falamos sobre eletromagnetismo. O nono ano ele passa por diversas áreas da física muito rápido, né? Nós estudamos ali só a introdução. Vamos aprofundar todos esses conceitos que vocês estão estudando agora no primeiro, segundo e terceiro ano. Aí que a gente dá uma pausa e a gente vai estudando conceito por conceito, propriedade por propriedade em 3 anos no ensino médio. Agora a gente vai falar sobre calor e temperatura. É uma parte da física que ela é bem ampla e vocês estão estudando ela aqui agora só em um capítulo. Mas assim, Cauane, é uma apresentação, correto? Calorimetria, prazer, termometria, prazer, termodinâmica, prazer. São essas 3 coisas aqui que nós vamos estudar. Vou fazer 2 vídeos agora falando sobre temperatura e resolvendo essas atividades. Depois eu vou falar sobre calor, vou explicar agora, nesse momento, qual é a diferença entre calor e temperatura, correto, Cauane? Vou passar alguns exercícios sobre o que no ensino médio vocês vão vir a conhecer como termometria e escalas termométricas. Nós precisamos saber isso aqui agora. E no próximo vídeo eu vou falar sobre calor e vou apresentar algo que no ensino médio vocês vão conhecer como calorimetria, correto? Calma, você já sabe qual é a diferença de calor e temperatura? Sabe? Olha só, presta atenção. Calor, esse é um conceito básico, esse é o primeiro conceito que eu vou falar pra vocês que vocês não conhecem. A partir de agora, se fosse no segundo ano eu falaria assim, em primeiro ano eu falaria assim, em Física 2, que é uma Física 2 toda destinada a isso, correto? Calor é energia. Eu vou falar isso 6 vezes. Só para que isso vire um mantra em física. Eu falo isso muito no primeiro ano, para que eles realmente entendam no terceiro ano também. Eu vou falar de novo. Lembra, nós já não estudamos energia, que eu tenho várias energias, né? Eu tenho a energia elétrica, eu tenho a energia nuclear, falamos sobre energia elétrica, cinética, potencial gravitacional, potencial elástica. Agora nós vamos falar sobre energia térmica. E a energia térmica ela tem um nomezinho exclusivamente dela. Qual que é o nome dela? Calor. Aí eu vou falar de novo. Calor é energia, 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 calor é energia. Vocês precisam ter esse mantra dentro de vocês. Calor é energia. Se ele é energia, qual que é a unidade de medida que nós medimos o calor? Joule. Energia se mede em joule. Correto? Calor é energia em movimento. Cauane, um corpo está quente. Eu tá quente. Tira minha blusa. Nossa, tá muito calor. Eu estou com frio. É errado falar que você tá com frio. Não, por quê? Porque você tá com frio. Estar com frio fisicamente não existe. Estar com frio fisicamente significa que você está perdendo calor. Correto? Eu tenho 2 corpos. Ainda vamos falar sobre temperatura. Eu tenho 2 corpos. Esse corpo está mais quente do que esse. Corpo A, corpo B.
corpo A, corpo B. Esse corpo está quente, esse corpo está frio. Por quê? Esse corpo tem mais calor do que esse, correto? 100 joules e 20 joules. Esse corpo está com menos calor, então está frio, encosta esses corpos. O que vai acontecer com a energia? Esse corpo vai passar calor para esse. Deixa eu dar um exemplo bem mais prático. Aqui, ó. O café. Correto? Eu encostei no café, o café está quente. Por quê? Ele está passando calor pro meu dedo. Energia em movimento. Correto? Eu sempre faço isso daqui, ó. O quadro está frio. Não necessariamente o quadro está frio. Eu estou quente. Correto? Eu estou passando calor pro quadro. A geladeira, vocês não estão vendo, mas aqui tem uma geladeira. A geladeira está gelada, porque eu tô aqui com 36 graus Celsius, vocês ainda não têm um conceito de temperatura, mas eu tô com muito mais calor do que a geladeira, então eu passo o calor por corpo mais frio. Essa é uma propriedade bem bacana, correto? Nós ainda vamos falar com ela sobre calor, mas vamos lá. Um corpo tem muito calor. Aí o que acontece? O que é calor? É o grau de agitação das células. Minto real. Quando um corpo recebe calor, vamos colocar um corpo assim, temperatura ambiente de 25 graus, e esse corpo ele começa a receber calor. As suas células, elas vão começar a se agitar, correto? Nós ainda vamos falar sobre os 3 estados da matéria, vocês ainda vão entender mais sobre como que funciona a agitação das células, mas eu vou falar para você que, por exemplo, o gelo no estado sólido, ainda vamos falar sobre isso profundamente, porque os 3 estados físicos da matéria, olha aí no livro de vocês que isso já tá aí no capítulo 14, só dando um spoiler, físico, sólido, gasoso. Eu acho que por mais que ou nono ano isso é uma matéria a ser estudada, eu acho que toda criança ele já meio que já sabe isso, não sabe? O pai já fala, tem um tio que fala, um irmão mais sério que ensina, correto? Gelo está no estado sólido, água está no estado líquido, e a fumaça, quando está fazendo café, ele está no estado gasoso. Ainda vamos estudar isso fisicamente. Mas vamos pegar ali o gelo, a água no estado sólido, a temperatura dela está muito baixa, ou seja, ela está com pouco calor. Por quê? Onde que eu quero chegar com temperatura? As células de um material no estado sólido, elas estão uma coladinha com a outra, assim, calma, tipo esse tantão de giz assim, ó, dentro da caixinha, tá vendo? Assim, ó. As células são todas coladinhas uma com a outra. Onde que eu posso? Eu vou fazer aqui, ó, e depois eu vou apagar. Elas estão todas assim, ó, no estado sólido. Aí o que acontece com esse corpo, Kawane? Eu venho aqui e cedo calor para esse corpo. Seja por um fósforo, seja pelo sol, um maçarico, uma vela, não importa. E o que vai acontecer com essas células, Kawane? Elas vão começar a separar uma das outras e elas vão começar a se agitar, tremer mesmo. Quanto mais calor um corpo recebe, mais as suas células se separam e ficam agitadas. O quão agitado essas células estão, correto? O que mede o grau de agitação das células? É a temperatura. Aí as células estão pouquíssimas agitadas, então ela está 0 graus. As células estão muito agitadas, 40 graus. A temperatura, as escalas termométricas aqui vão medir pra gente a agitação das células. E quando essas células se agitam, elas ficam quentes. É por isso que a gente fala que o corpo está quente e o corpo está frio. Porque as células estão poucos agitadas ou muito agitadas. E com o que a gente vai medir isso daqui? Com escalas termométricas. A temperatura que as células desse corpo estão. Correto? Correto ou não correto? Correto. Aí a gente começa a falar sobre o tópico 1, que é a temperatura. Mas antes, a gente precisa falar sobre escalas termométricas. Kawane, provavelmente vai ter essa questão na apostila deles, mas existe uma questão assim de termometria que eu acho muito bacana. Nos Jogos Olímpicos de 2016, muitos atletas vieram pro Rio competir, não é? Uma competidora americana embarcou ao Rio de Janeiro
e se assustou como que o clima estava quente, como que estava quente, ela está acostumada com frio. E ela, querendo saber quanto que estava a temperatura no Rio de Janeiro, se assustou, porque ela olhou o termômetro e estava marcando 32 graus. Ela, 32 graus não é calor, 32 graus é frio pra caramba. Por quê? Porque ela mora nos Estados Unidos. E lá eles não medem em Celsius, eles medem em Fahrenheit. A gente meio que já sabe isso. Eu coloquei aqui erradinho, que não é um F, é um K. Se você já viajou para os Estados Unidos ou se você tem um aparelho, um celular, você vê que as temperaturas elas podem estar com esse Fzinho. E a temperatura vai estar diferente, elas não são medidas em Celsius. Eu vou te falar que existem outras formas de medir uma temperatura que não seja Celsius, que seja a Fahrenheit. Em física do nono ano e do ensino médio, porque existem várias escalas termométricas, várias, diversas, dezenas, quiçá centenas. Mas aqui pra gente, nono ano e ensino médio, é conveniente pra gente estudar três: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Eu vou falar pra vocês como que surgiu Celsius e Fahrenheit. E eu vou te falar que a escala absoluta é Kelvin. Todas essas escalas aqui, ó, elas são artificiais. Correto? Qual que é o BO do Kelvin? Quando Kelvin, eu tenho uma temperatura que eu atinjo 0 graus Kelvin, olha aí, nesse mesmo desenho aqui, na apostila de vocês, ela tem outra barrinha daqui. 0 graus Kelvin é a menor temperatura que um corpo consegue atingir. Um corpo ele não fica menor do que 0 graus Kelvin. Tem uma temperatura mínima que um corpo atinge, até quando ele chega lá embaixo, lá não tem para onde ele ficar mais gelado. Correto? É esse 0 graus aqui. Correto? E esse 273 graus Kelvin aqui, por que esse 0 graus aqui? Eu vou falar para vocês que esse 0 graus aqui, Celsius, aí na apostila de vocês está dando aí água em gelo, quando a água derrete, o gelo vira água, alguma coisa assim, mas eu vou dar um nomezinho para isso daqui para já vocês ficarem treinados. Eu vou falar que isso daqui é o PF. O que é PF, Kaone? Prato feito. Mentira. Ponto de fusão. Ponto de fusão é a temperatura que a água passa do estado sólido para o estado líquido. Correto? Quando eu pego um gelo e ele está ali a 10 graus Celsius, na geladeira, por exemplo, ela está a menos 8 graus Celsius, ele está no estado sólido, ele é gelo. Quando eu tiro ele do estado da geladeira, a temperatura dele vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quando ele chega a 0 graus, ele derrete. Por quê? Porque esse é o ponto de fusão da água. Correto? Aí eu pego essa mesma água líquida, boto dentro da chaleira e coloco no fogo. Essa temperatura vai para 10 graus, 20 graus, 50 graus, 80 graus, 99 graus. Ela vai começar a ferver quando ela chega em 100 graus Celsius. É o ponto de ebulição. O ponto de ebulição é a temperatura que uma temperatura ela evapora. E o ponto de fusão é o ponto que uma substância ela congela e se liquidifica. Esse que é o verbo certo a se dizer. Do verbo derreter é liquidificar. Correto, Kawane? Em Fahrenheit é 32 e o ponto de fusão, 32 graus Fahrenheit, equivale a 0 graus e 212 equivale a 100. 373 equivalem a Kelvin e 273 o ponto de fusão. Professor, esses valores eu tenho que decorar? Se eu fosse um professorzinho de 1930, eu falaria, tem. Mas eu vou falar pra vocês. Não decora, não faz força pra decorar, não. Por quê, Kawane? O cérebro da gente é muito inteligente, ele vai decorar isso sozinho. Não decora? Aí, Kawane, Alfredo entra nas nossas vidas com regras de 3. Por quê? Isso aqui eu queria colocar um Kelvinzinho aqui também, né? Pedro, 0 graus é 32 Fahrenheit.
E 50 graus? E 32 graus? Né? E a temperatura que eu quero graus? Vai ser o que em Fahrenheit? A gente pode trabalhar isso com regras de 3. Eu não queria explicar isso aqui em vídeo, essas fórmulas, como que a gente faz essa demonstração, senão, estraga meu quadro. 2, eu acho que online, EAD, assim, vocês não entenderiam muito. Não que eu esteja subestimando a inteligência de vocês, jamais. Eu acho vocês não dando muito inteligente. Mas eu queria fazer isso fisicamente, olhando nos olhos de vocês. Mas também eu não posso falar, é assim que se converte, que vocês também não iriam entender muito. Mas eu vou falar pra vocês que, vocês imaginando isso geometricamente falando, vamos colocar aqui, por exemplo, 30 graus Celsius. Quanto que seria 30 graus Celsius aqui? Daqui até aqui, eu subiria 30, não subia? E daqui até aqui eu subi quanto? 100, certo? Aí vamos pegar isso aqui em metros, por exemplo, só para dizer que vocês entendam. Vamos supor que isso aqui seja retas, e essas retas elas são proporcionais entre si. 30 estaria para 100, correto? Assim como F de 30, a temperatura que eu quero é F menos 32, porque eu não sei quanto que é, estaria para essa. Esse cara tá para esse, assim como esse cara tá para esse. Se eu pego esse carinha e divido por esse, é a mesma coisa do que eu pegar esse carinha e dividir por esse. Sempre. A gente pode pegar o exemplo, por exemplo, de semelhança de triângulos. Não sei se vocês estudaram isso, tomara que já tenham estudado. Eu tenho esses dois triângulos que eles são semelhantes. Aí eu falo que esse cara tem 3 metros, esse cara tem 5 metros, né? Se esse cara daqui tiver 6 metros, quanto que vale x, né? Eu posso simplesmente falar que esse cara dividido por esse é igual a esse cara dividido por esse. Lembra disso, cara? Aí isso daqui a gente multiplicaria cruzado. Aí a gente falaria que 3x é igual a 5 vezes 6. Então x, 5 vezes 6 é quanto? 30 dividido por 3. Opa, tudo bom? 30 sobre 3. Seria 10, é isso aqui mesmo. Não é assim que nós fazemos? Uhum. A mesma coisa é isso. Essa fórmula daqui, ela já fez essa regra de 3 para você. E como que ela fez? Vou explicar para vocês. Aí a gente resolve esses 4 exercícios. E essa sobrancelha sua franzida de que fala, será que esse professor tá mesmo sabendo o que ele tá falando? Ela vai acabar. A sensação que dá é essa, não dá? Quando uma matéria tá abstrata demais? Uhum. Uma temperatura Celsius menos 0 dividido por 100 menos 0 é igual a uma temperatura F menos 32 dividido por 212 menos 32, que é igual a uma temperatura Kelvin menos 273 dividido por 373 menos 273. Ela pegou isso, simplificou e deu essa fórmula aqui pra gente. Como que eu faço? Eu quero converter uma temperatura, por exemplo, eu quero converter 20 graus para Fahrenheit. Eu vou ignorar esse cara daqui, no lugar do Celsius eu coloco 20 e multiplico cruzado. Eu quero converter 30 graus para Kelvin, 30 graus Fahrenheit para Kelvin. Eu ignoro esse cara daqui, correto? Substituo 30 por F e multiplico cruzado para achar o K. Correto? Vamos fazer? Fala, vamos? Não. Eu quero converter 40 graus para Kelvin. Correto? Uhum. Eu vou ignorar Fahrenheit, porque eu sei que 40... Minto, deixa eu colocar o passo a passo. Eu sei que uma temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual a uma temperatura em Kelvin, pega a calculadora para você me ajudar, uma temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Aí que entra o Paranauê, Kaone. Olha só o que eu posso fazer aqui, olha.
Tá olhando? Você não tá olhando não, hein? Tô olhando. Olha só o que eu posso fazer. Eu posso cortar aqui 5 com 5 e falar que uma temperatura em Celsius ela é 273 vezes menores, vezes não, perdão, unidades. Senão, se fosse 273 vezes, eu teria que dividir, né? Por 73. Então, quanto que é 40 graus em Kelvin? Simples. 40 graus vai ser a minha temperatura em Kelvin menos 273. Justo? Logo, Kelvin vai ser 40. O que eu tô fazendo aqui, ó? Tô passando esse cara pra cá. Correto? Só invertir. Mais 273. Quanto que é? 303. 313. 313. Correto? Gostou? Show. Mesma coisa, ó. É a mesma fórmula, tá vendo? De Kelvin para Celsius. Aí de Kelvin para Celsius eu vou falar uma coisa pra você. É mole, é fácil. Porque você só vai pegar isso daqui, ó. Correto? O que ele quer, ó? Agora é o contrário. Ele quer saber quanto que é 100 kelvins em Celsius. Então isso daqui vai ser assim, ó. Não são 100 kelvins? Quanto que é isso daqui? Olha que quanto eu te fiz. Olha que quanto eu te fiz. Isso é bem nojeiro que eu faço, né? Já percebi isso. É menos 173. Gelado, né? Deve ser a temperatura de Plutão. Não tem astronomia esse ano. Aqui a vaca vai pro brejo? Não. Eu quero saber quanto que é 10 graus Celsius em Fahrenheit. Chu, presta atenção. A formulazinha tá ali. A minha temperatura em Celsius dividido por 5 vai ser igual a minha temperatura em Fahrenheit menos 32, correto? Dividido por 9. Eu quero saber quanto que é 10 graus Celsius em Fahrenheit. Aí você me pergunta, como que eu vou fazer isso? Aqui onde que é Celsius, eu vou colocar o meu 10. 10 dividido por 5 é igual a F menos 32 dividido por 9. Multiplica cruzado? Posso, mas vai ficar chatinho, vai ficar feio. Vai, sabe por que vai? Não. Sabe por que eu posso fazer isso também? Porque eu consigo dividir 10 por 5. Então é mais legal eu fazer isso aqui. Quanto que é 10 dividido por 5? 2, né? Então eu tenho aqui 2 é igual a esse cara daqui. Aí sabe o que eu faço com esse 9 aqui? Eu passo ele pra cá multiplicando. Aí eu tenho aqui F menos 32, só invertir, tá bom? F menos 32 é igual a 9 vezes 2. Quanto que é 9 vezes 2? 18. Hã? 18. Então F, a minha temperatura em F vai ser 18 mais 32. Isso vai ser quanto? 20 e 50. Tá certo? Gostou? Hã? Top. E de Fahrenheit pra Kelvin, eu pego isso daqui, ó. Essas duas. Gostou dessa matéria? Já tinha visto? Claro, Hã? claro. Saberia fazer essas atividades sozinhos? Saberia? Vamos lá então? 90 graus Fahrenheit para Kelvin. Onde que eu vou colocar o 90? Aqui e achar esse, né? Correto? Tô certo? Então me ajuda aí. 90 menos 32 dividido por quê? 9. Dividido por 9. Quanto que é esse resultado aqui? Fala pra mim. 58. 58 dá pra dividir por 9? Não, né? Então aí eu multiplico o cruzado. Aí como que eu vou fazer? Quanto que deu aqui? 58.
Vou botar aqui então. 58 dividido por 9 é igual Que eu... Aí como que eu vou fazer isso aqui, Chu? Pra multiplicar cruzado. Meu medo é ele se embolar. Então eu vou fazer com calma. Isso aqui que eu vou fazer agora. Pegar um X rosa grande. Esse cara multiplicado por esse cara vai ser igual a esse cara multiplicado por esse cara, né? Mas esse cara que eu tenho que colocar entre parênteses, porque eu estou multiplicando tudo. Então eu vou fazer aqui 9 que multiplica K menos 273, correto? É igual a 58 vezes 5. Calma, Chu. Aí aqui o que eu vou fazer aqui, ó? Nossa, essa aqui é dificinha, né? Chuveirinho. Chuveirinho. 9K. 9K. Quanto que é 9 vezes 273? $2.457. Louvado seja meu Cristo. 9.000? 2.000? 457. É igual o quê? 290. 9K é igual a 290. Esse cara vai passar para cá positivo. Mais 2.457. 57? 2.747. Hã? 2.000? 47. 2.747. E K vai ser 2.747 dividido por 9. Quanto que deu? E 305 mil. 305 graus. É. Vírgula 2 de o suficiente. Confesso que essa daqui foi para arrebentar a boca do balão, mas geralmente são essas continhas basiquinhas aqui que, né? 50 dividido por 2, 75 dividido por 3, geralmente a banca ela pega esses exercícios. Vou apagar aqui rapidinho, vou falar sobre calor com vocês, beleza? Beleza.